Esses dias eu estava aqui no portão da minha casa e eu me deparei com uma cena que me impressionou. Uma moça, ela estava com uma menininha no colo que deveria ter uns 5 anos. Deve pesar mais ou menos uns 40 quilos, né? Uma criança de 5 anos. Mais a mochila da mãe, mais a mochila da criança, mais uma necessaire que ali deve ser a marmitinha da mãe, a lancheira da criança e uma boneca. Falei, caramba, que mulher forte. Então, se você for avaliar mais ou menos 40 quilos da criança, a mochila dela da mãe, que deve ter uniforme, que deve ter, né, desodorante, sei lá, toalha para tomar banho, um chinelo, alguma coisa assim. Vamos dizer que ali tem uns 10 quilos, mais a mochila da criança, que deve ter uns 2 quilos, a lancheira, mais uma boneca. Ou seja, nada, essa mulher estava carregando 70 quilos. E aí ela estava levando a criança para a escola, voltando da escola, indo trabalhar, tanto faz, mas é a rotina dela, que eu já vi essa moça algumas vezes. E isso me despertou, eu já estava com isso na cabeça, sobre a mulher macho. Você já viu que tem mulher que é muito mais forte do que vários homens por aí? Você já reparou que está tendo uma inversão dos polos? O polo feminino está se tornando masculino e o masculino está se tornando feminino. O que é isso? Todos nós temos o masculino e o feminino, não importa seu gênero. Todo mundo tem o masculino e todo mundo tem o feminino. Isso numa questão energética. E como acontece muito das mulheres hoje em dia, ser acuada de várias formas, seja na questão do trabalho, onde aquela pessoa que está do seu lado, que tem a mesma função que você, ela tem um certo reconhecimento maior do que o seu. Ela tem algumas vantagens, sendo que vocês têm a mesma profissão, o mesmo cargo, tudo igual. A diferença é que um é o Zé, outro é a Maria, mas tem diferença. A mulher, ela acaba se criando uma couraça para ela poder se fazer de forte. Então essa moça carregando a filha, a boneca, a mochila, um monte de coisa, ela pode ter um marido que ele está lá trabalhando em outro lugar, ele sai mais cedo, não tem como conciliar o horário com a criança, saída da escola da criança, ela é sozinha, eu não faço ideia, não conheço essa moça. Mas essa inversão dos polos, ela está muito latente. Da mesma forma que nessa questão do trabalho, a mulher ela não tem o reconhecimento de acordo com a função e a capacidade dela. É subjugada até hoje, meu povo, até hoje. Como é que pode um negócio desse? Você tem que ser submissa. Se você não for submissa, aí diz que o seu sagrado feminino não está em alinhamento. Se você é extremamente forte, você está com o seu masculino muito exacerbado. E acontece, sim, acontece isso mesmo. Por que acontece isso? Pela necessidade de se manter em pé. Não quer dizer que está harmônica, não quer dizer que está tranquilo, não quer dizer que tudo é lindo, não. Às vezes o cabelo dessa moça estava bagunçado, às vezes estava super organizado. Não é isso, não é a questão de embelezamento externo, é o embelezamento interno. Tudo acontece dentro da gente primeiro, para depois refletir no externo. Então a gente não tem uma atitude de rompante, olha, é louca. Não, não é louca, é que aquilo ali já está reverberando internamente há muito mais tempo. Só que a necessidade de formar essa couraça, essa armadura, de dizer que é forte, é porque o mundo está precisando da fortaleza da mulher. Então esse papo de feminista não cabe. Eu não preciso de homem para nada, eu sou autossuficiente, eu faço tudo sozinha. É verdade. Só que quando eu chego em casa, tá desmontada. É por isso que estressa, é por isso que surta. A mulherada hoje em dia tá tudo louca. É pelo excesso, é pela sobrecarga de responsabilidade, de atividade,
seja lá do que for, mas está carregando muita coisa além do que é necessário. Não estou dizendo que essa moça carregando a filha, a mochila, eu não sei, vai que a criança estava doentinha, a escola ligou antes porque estava passando mal e tem que levar no médico. E se for isso ainda, ela tem que aguentar o horário do trampo, levar a criança na escola, aguardar horas e mais horas do atendimento dentro de um hospital, de uma UBS, para depois ir para casa, fazer janta e amanhã tá lá no batente. Então, se você olhar de manhã, às 4, 5 horas da manhã, você vai para ali no ponto de ônibus e observa quantas mulheres, o tamanho da bolsa dessas mulheres e quantos homens nesse mesmo ponto de ônibus. Aproveita e quando for umas 6 horas da tarde, você vai lá na frente daquele botequinho, daquele barzinho, daquela adega, e veja quantos homens estão ali, quantas mulheres também estão ali. Está tendo uma inversão do polo na Terra, né? O planeta está mudando, a gente está recebendo energia em frequência muito maior do que sempre fomos habituados e a gente nunca deu importância. Então muita coisa acontece internamente e a gente não sabe. Falar, isso é fase, isso é o ciclo, isso é a lua, é tudo ao mesmo tempo e agora. Então essa inversão dos polos está fazendo com que as mulheres se tornem muito mais masculinas. Por quê? Cadê o homem com o polo masculino verdadeiramente como deve ser? Polo masculino não é simplesmente você ir lá na academia, ganhar não sei quanto de braço, não sei quanto de peitoral. Não é isso. Não é você carregar um saco de cimento. Não é isso. Não é você ter aquela voz grossa, é você impor as suas ordens. Não é isso. É o provedor. É o que acolhe, é o que sustenta, é o que nutre, é o que fortalece. Em contrapartida, a mulher com toda a meiguice dela, com toda a doçura dela, não é ficar vestindo rosa 24 horas, não é ficar de vestidinho e salto alto 24 horas, não é ser delicadinha 24 horas, não. A mulher é aquela que ela organiza tudo, ela administra tudo pela troca. Existe uma troca. Então você ser submissa ou autoritário está fora da moda. Já não tem mais essa necessidade de você impor as suas questões másculas. Não. Homem não chora, homem não demonstra fraqueza, em contrapartida a mulher chora pela rua e tem que se manter forte 24 horas. Não seria a hora da gente se acolher, todo mundo se acolher? O homem acolher a mulher acolher o homem, cada um. Não é se colocar totalmente em exposição com as suas fraquezas, porque isso também não vai resolver. Mas é saber o limite que cada um tem. É saber que o homem tem o limite dele e a mulher também tem o limite dela. Então, essa inversão de polo que está acontecendo, a mulher tem que se tornar muito mais macho. É triste. É triste porque há uma sobrecarga. Então, se você for ver hoje em dia, por exemplo, as empresas elas são obrigadas agora a cuidar do emocional dos funcionários. Por quê? Porque a gente passa muito mais tempo dentro do trabalho do que dentro de casa. E quando está dentro de casa, eu quero uma casa com 5 andares, 10 quartos, 25 banheiros. E aí você tem que dar conta disso daí. E a questão não é se é você que vai limpar ou se você vai contratar uma pessoa que vai limpar, mas é você sozinha fazendo essa parte. Tudo bem, é o seu nível de prosperidade, maravilha. Em contrapartida, você deveria ter uma pessoa do seu lado que te ajudasse a administrar tudo isso. Então é aquela, vamos ao mercado? Vamos ao mercado. Quem faz a lista? A mulher faz a lista. Ela tem um olho de tandera muito mais aguçado, onde ela consegue perceber que aquilo ali vai dar até semana que vem. Que daí vai ter que ir no mercado de novo. Tudo bem. Só que carregar a sacola, quem carrega é ele. Pagar a conta, quem paga é ele. Por quê? Há uma troca.
ela faz um tanto em casa, ele faz um tanto fora. Só que hoje em dia a mulher ela tem que fazer tudo absolutamente sozinha, mesmo tendo um marido dentro de casa. Então ela está sendo muito mais forte do que ele, só que ela está no limite. No limite. E quando a gente chega no limite, de duas uma, ou a gente afunda, ou a gente emerge. Só que muitas pessoas estão, infelizmente, afundando. Afundando e sem perceber que estão afundando. Tá naquela, a vida é assim mesmo. Não tem nada de diferente que eu possa fazer. Só que tem, a gente pode fazer tudo diferente. E a mulher macho, ela é tão macho. Essa moça, por exemplo, que eu falei carregando a criança, ela estava ali de tênis, ela estava de calça, ela estava com uma camiseta, mas ela pode colocar um vestido e um salto, tanto faz, ela vai ter que carregar todos esses mesmos apetrechos da mesma forma. Então não é a roupa, não é a maquiagem, não é a futilidade, é a essência. Então a mulher ela tem que cultivar novamente o seu sagrado feminino. O que é o sagrado feminino? É saber que certas coisas não te competem, certos pesos não te competem. E aí o que você faz com isso? Delega. Isso é seu, isso não é meu. E se não tem como delegar, desfaz. Não tem como desfazer? Busque alternativa para poder desfazer desse peso desnecessário. E outra, pense uma coisa, se você fala, eu não posso desfazer, porque o que seria dessa casa sem a minha presença? Ela iria continuar. Ela iria continuar. Infelizmente, é a verdade. Enquanto isso, você é afogada na sua necessidade de se manter forte, na sua necessidade de dar conta de absolutamente tudo. É realmente necessário dar conta de absolutamente tudo? Esse é o papel da mulher? Não, não é. A mulher ela não tem que dar conta de absolutamente tudo. Ela tem que dividir, ela tem que compartilhar. E só compartilha quem tem algo para compartilhar. Quem não tem, não dá. Não te oferece. Não te supre. Por quê? Porque não tem. Quando a pessoa está vazia, não adianta você cobrar. Porque ela não tem o que dar. Se você está vazia do seu feminino, aí você se preenche do masculino. Essa é a diferença. Quando você está com os dois equilibrados, você consegue carregar um peso gigantesco. A criança, a mochila, a lancheira, tal. Um saco de cimento. Mas ao mesmo tempo você consegue ser dócil com quem merece a sua doçura. Quando não merece a sua doçura, você sabe impor. E não é com arrogância. É que daqui não passa. Daqui não vai. Aí hoje em dia você vê número de feminicídio. Que absurdo é esse, gente? Já reparou que às vezes é um monte de menino mimado? Que tudo é sim. Nada pode ser não. E quando recebe um não, surta, faz birra e vai lá e bate na mulher. Vai lá e comete o feminicídio. Por quê? Porque levou um não. E por que levou esse não? Será que não, alguma coisa não estava em desalinho? Será que um não estava dando mais do que o outro? Será que você não estava só recebendo e não sabendo doar? Porque doar é necessário de estar abastecido para poder doar. A gente não doa quando não tem. Então a inversão dos polos, a mulher macho, que às vezes vai ao extremo de tão necessária que é se manter forte com a armadura, com essa couraça, ela se torna feminista. E esse feminista ao extremo é desalinhado. É desalinhado porque eu não preciso de ninguém, eu não preciso de homem para absolutamente nada. Porque os que tive não adiantou, então nenhum presta. Não é assim, não é assim. Existe o Red Pill, existe esse heterotop, né? Heterotop. É tanto hétero, é tanto gênero.
cuida muito de si, não oferece nada para o outro e ainda acha que tem a razão. E a mulher, ela acaba se machucando. O homem também se machuca com isso. No fundo, é tão vazio que procura tudo em todo canto, mas não sabe nem o que está procurando. Já percebeu? Que é uma busca incessante do quê? Do quê? Porque se é o material, você trabalha, você conquista. Aí tá, você já conquistou aquilo. E agora? É mais um? Então vou trabalhar mais um tanto para conquistar. A gente tem que expandir financeiramente, a gente tem que ter dinheiro, sim, a gente tem que ir atrás do trabalho, de conquistas, passando por cima de quem? A troco do quê? Né? Ou então é aquela mulher que ela não consegue nem arrumar mais o cabelo, ela não consegue um tempo para ela fazer uma maquiagem, então ela vai lá e faz uma tatuagem definitiva para facilitar. Nos atendimentos que eu faço aqui, eu pergunto qual a cor dos seus olhos. Muita gente não sabe a cor dos olhos. Ou seja, tá no espelho fazendo sobrancelha, fazendo cílios, passando maquiagem, base não sei do que, corretivo de não sei o que, mas não sabe a cor dos olhos. E a essência de todo ser humano está nos olhos. Se você para na frente do espelho e você não olha para os seus próprios olhos, quem é que está na frente daquele espelho? Você se reconhece? Você vê a sua essência? Não vê a essência, não sabe qual é a sua essência. Então é uma máscara que tem que usar o tempo inteiro para que as pessoas percebam que você é forte. Mas por dentro, em frangalhos, de que adianta ser essa mulher macho, sendo que por dentro você está quebrado? Já olhou para dentro das suas emoções, como que você sente as coisas? É aquele bolo que desce pela sua garganta, desce quadrado, dói, machuca, ou não? Você entende aquilo como uma situação que deveria passar e acabou e está tudo certo? Como a gente encara as situações da vida que faz a diferença na nossa vida. Então, engolir aquele monte de coisa desse quadrado está acumulando em algum lugar. E quando esse lugar chegar ao topo, ele vai explodir. De que forma? Numa doença? Num desequilíbrio? Num surto emocional? Num colapso? Numa síncope? Numa alergia? Numa dor no corpo? É o excesso. É o excesso de raiva. Já reparou que as pessoas estão extremamente raivosas? Muito raivosas. Tudo é motivo de briga. Se você não briga e você faz uma piada daquela situação, você é esquisita. Será? Ir contra a maré não é tão difícil assim. Não é tão difícil. É mais difícil você ir naquela levada, sabe? Aquele monte, todo mundo indo junto, todo mundo indo igual. Mas você não quer ir para lá. Então é só voltar o caminho e não ir. E aí você se torna uma pessoa verdadeira, de essência pura, cristalina, sincera, verdadeira. Aí o que te agrada, ok. O que te não agrada, é não. E tá tudo bem. Quem não sabe lidar com o não, acaba se tornando uma mulher macho. Ou um homem difícil, intransigente, que a mulher tem que andar atrás dele, que ele fala grosso. Já reparou como que alguns homens tratam as pessoas na loja, no restaurante, na rua? É como se fosse o chefe, é como se fosse o dono, é como se fosse uma autoridade em cima daquele atendente de loja, daquele garçom, do frentista do posto. Tá certo isso?
Isso é ter um nível elevado? Será? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Todos nós temos o masculino e o feminino de uma forma energética em nossos corpos. Quando você se depara com um dos dois em maior atividade, é hora de você parar, respirar e equilibrar. A mulher macho, ela tem problemas desde a infância com os homens da família dela. E o homem, com o masculino exagerado, também tem problema com os homens da família dele. Já aquela mulher que é extremamente submissa, a tudo baixa a cabeça, tudo diz sim, está descendo tudo quadrado, porque ela teve dificuldade com o feminino da família dela. E o homem que não sabe lidar com uma mulher também tem problema com o feminino da família dele. Ou seja, não é que você sempre foi assim. Você teve um padrão estabelecido e você não percebe esse padrão. Aí as histórias vêm e vão da mesma forma, só mudando os personagens, porque você ainda não olhou para trás para ver os buracos que há dentro de você na questão tanto feminina quanto masculina. Quando você equilibra os dois, é muito mais leve do que ter que montar essa amarra 24 horas de poderoso ou poderosa. Quando você se empodera, não essa bandeira feminista, não essa bandeira gritante de empoderamento que sai aí gritando, não é isso. É internamente. Quando você se empodera, o que é sim é leve, o que é não também é leve. Voltamos depois.